Oi, turma. A aula de hoje é sobre óptica da visão. O nosso objeto de estudo para essa aula será o olho humano. Nessa aula, iremos conhecer como funciona o nosso olho, quais são os problemas de visão que podemos apresentar e as formas de tratar esse problema. Então, para começar, vamos entender como é que funciona o olho, a estrutura do globo ocular. Aqui temos duas imagens. A imagem da direita, ela é uma fotografia do olho, no caso a parte externa do nosso olho, e a imagem da esquerda nós temos aqui um esquema de como é o nosso olho por dentro. Então, vamos aos componentes. O primeiro aqui a destacar é a íris. A íris é a parte colorida do nosso olho, tá? Essa parte ela pode vir de cor castanho escuro, castanho claro, azul, verde, essas cores que todos nós conhecemos, tá? Então, esse aqui é o primeiro ponto a conhecer. Então, quando falamos em íris, íris é a parte colorida do nosso olho. A próxima parte aqui é a pupila. A pupila é essa parte escura que fica bem no meio da íris. A função principal da pupila é regular a quantidade de luz que vai entrar para dentro do olho. Por exemplo, no momento que você está em um ambiente escuro, como no seu quarto, na hora de dormir, e você fica um certo instante naquela escuridão. No momento que você acender a lâmpada do seu quarto, você sente uma dificuldade de enxergar. Por quê? Quando você está no escuro, a sua pupila ela dilata, ela vai abrir com o objetivo de absorver o máximo de luz possível. E quando você acende a lâmpada, a sua pupila ela está aberta e ela vai receber muita luz de uma vez só. É por isso que naquele momento você sente um certo incômodo. A mesma coisa acontece quando você está em um ambiente claro, com muita luz, como do lado de fora de casa, meio-dia, e de repente você sai daquela claridade toda e entra numa sala escura. Quando você entra numa sala com pouca luz, você tem uma dificuldade de enxergar, pois tudo para você está escuro. Por quê? Porque naquele momento a sua pupila ela está contraída e a luz que está entrando por ela é pouca. Isso aí é uma defesa natural do nosso corpo, justamente para proteger a integridade de nossa visão. O próximo que nós temos aqui é a esclerótica. A esclerótica é essa parte branca do nosso olho. Essa parte branca, ela não se resume apenas à parte da frente do olho. Ela engloba o olho quase por completo. A única parte que ela não cobre é essa parte da íris e da pupila. A esclerótica é uma membrana opaca que tem como objetivo deixar o mais escuro possível a parte interna do nosso olho. O próximo aqui é a lente. A lente é essa parte interna do olho. Ela está ali por trás da pupila. A lente tem o papel de refratar luz para o final do olho. O próximo item é o músculo ciliar. O músculo ciliar é esse músculo que segura a lente. Temos um aqui na parte de baixo e ali na parte de cima. Ele vai envolver a lente. O papel do músculo ciliar, além de segurar a lente, é regular ela para que a formação de imagem no olho seja mais nítida. O próximo é a córnea. A córnea é uma membrana transparente que fica na frente da íris e da pupila. Ela serve como proteção para o olho. O próximo é o humor aquoso. Esse humor aquoso é um líquido transparente que fica entre a córnea e a lente. O próximo é o humor vítreo. Esse humor vítreo é uma substância meio gelatinosa e transparente, totalmente incolor, que ele fica preenchendo toda a estrutura do globo ocular. Ele fica submetido a uma certa pressão para que ele dê esse formato do olho, esse formato meio esférico. O próximo item que temos aqui é a retina. A retina, representado por esse nervo amarelo,
Ela é uma estrutura nervosa que é sensível à luz e é através dela que podemos visualizar as imagens. A retina ela está ligada a um nervo óptico. Esse nervo óptico recebe as informações da retina e ele transmite lá para o cérebro. E no meio da retina existe um ponto chamado de disco óptico. Esse disco óptico é um ponto onde não há sensores receptores de luz. Então, o disco óptico também ele é conhecido como um ponto cego. E nós temos a coroide. A coroide é essa camada que ela é repleta de vasos sanguíneos que tem como objetivo alimentar o olho. Ele é como se fosse um canal de nutrição para a retina. Então, a partir desse ponto, vemos os principais elementos que constituem o nosso olho. Comportamento óptico do globo ocular. O olho, por ser muito complexo e possuir várias partes, é conveniente que, ao representarmos ele graficamente, desenharmos ele de forma simples. Então, aqui nós temos uma estrutura chamada de olho reduzido. Esse olho reduzido, ele vai ter as seguintes estruturas. Essa parte da frente do olho será a córnea. Essa outra aqui, que estou rachurando, ela é a lente e, no caso, será uma lente convergente. E a parte de trás do olho, ela será a retina. Então, aqui nós temos o nosso olho reduzido. A média da dimensão do olho humano é a seguinte: entre a córnea e a lente, a dimensão está em torno de 5,5 milímetros, e entre a lente e a retina, a dimensão ela está em torno de 18,5 milímetros. Esse aqui é o tamanho aproximado do olho humano. Agora, como é que se comporta a luz ao atravessar o olho humano? Vamos supor o seguinte: na frente do olho, vamos ter um objeto. E esse objeto, sendo observado pelo olho, os raios de luz eles vão estar passando pela córnea, se cruzando na lente e sendo projetado lá na retina. Dessa forma, será formado a imagem sobre a retina. Então, como vemos, o olho humano é como se fosse uma máquina fotográfica. A imagem, ao penetrar o olho humano, ela será formada sobre a retina, de maneira que essa imagem ela é menor, ela é invertida e essa imagem é uma imagem real. Acomodação visual. O nosso olho ele tem certos limites para poder visualizar um objeto com nitidez. Então, quando é que a acomodação visual irá ocorrer? No momento que você coloca um objeto na frente do seu olho, a imagem desse objeto ela é projetada lá no fundo, na retina. Porém, se você afasta o objeto ou você aproxima o objeto, a imagem sempre tem que estar na retina. A distância entre a imagem e a lente do seu olho é a distância P'. A distância da retina até o objeto é uma distância P. Se a distância P' é um ponto fixo e o P ele acaba variando, significa que o foco da sua lente também tem que variar. Então, a partir do momento que o foco da sua lente está variando para poder enxergar o objeto, nesse momento existe ali a acomodação visual. Então, a acomodação visual é o processo pelo qual a lente ela é regulada para que esteja o tempo todo dando melhor nitidez na imagem que você acaba enxergando. Aqui nós temos na animação a representação de como funciona a acomodação visual. Então, no momento que eu afasto o objeto, você observa que dentro do olho, o foco
ele acaba se aproximando mais da retina. Se eu pego e aproximo mais o objeto, o foco da lente ela acaba se aproximando mais da lente. E observa que a lente ela vai ficando um pouco mais cheia. O que é isso? A lente ela vai ficando mais contraída devido ao músculo ciliar. E à medida que o objeto é distanciado, a lente ela fica menos contraída por causa do músculo ciliar. Porém, existe um limite de proximidade que você possa enxergar um objeto. Pessoas com visão normal, a distância entre o olho e o objeto, a distância mínima, ela tem que ser de 25 centímetros. E a distância máxima que ela enxerga, essa distância ela tende para o infinito. Então, a menor distância ela é chamada de ponto próximo. E o ponto próximo para a pessoa de visão normal, ela tem que ser 25 centímetros. E a distância máxima que ela pode enxergar é chamado de ponto remoto, representado por PR. E o ponto remoto tende para o infinito. Dessa forma, nós podemos calcular a amplitude de acomodação visual. Essa amplitude de acomodação visual ela é uma variação da divergência entre o ponto próximo e o ponto remoto. Assim, nós temos que a acomodação visual é igual à vergência 1 menos a vergência 2. Ou seja, ela é igual a 1 sobre o ponto próximo menos 1 sobre o ponto remoto. Para uma pessoa que tem a visão normal, a sua acomodação visual é o seguinte. Ela é 1 sobre o ponto próximo, nós sabemos que é 25 centímetros. Porém, colocando em metros para calcular a vergência, é 0,25. Menos 1 sobre o ponto remoto, que é o infinito. Assim, a acomodação visual vai dar 1 dividido para 0,25 é 4, menos 1 dividido por infinito é 0. Assim, a acomodação vai ser igual a 4. 4 dióptrias, isso aqui positivo. Então, pessoas com visão normal, a acomodação visual é de 4 dióptrias. Então, vamos entender agora um pouco sobre os defeitos da visão. A nossa visão ela é bastante sujeita a vários problemas que podemos apresentar desde o nascimento ou então com o passar do tempo. O primeiro deles aqui nós temos a miopia. O que é a miopia? A miopia é um problema que a pessoa pode acabar nascendo com ela ou então adquirindo com o passar do tempo. Quando a pessoa nasce com miopia, significa que o seu globo ocular ele está mais achatado do que o normal, do que uma pessoa que tem uma visão normal. Esse achatamento é um problema, pois um objeto que está situado no infinito, ou seja, um objeto que está bem longe, quando a pessoa está enxergando ele, você pode reparar que a imagem sendo formada, ela não chega a ser formada lá no final do olho, onde está localizada a retina. Se a imagem não é formada sobre a retina, a pessoa vai enxergar aquele objeto embaçado. Ela não terá uma visão limpa daquele objeto. Porém, objetos que estão próximos dessa pessoa, ela vai enxergar o objeto nítido, com perfeição. Então, pessoas que têm problema de miopia, elas têm problema de enxergar de longe. Porém, de perto, elas enxergam perfeitamente. Agora, como corrigir a miopia? A miopia ela é corrigida com uma lente divergente. A lente divergente, ao colocar na frente do olho, ela vai acabar abrindo um pouco mais os raios de luz, e esses raios de luz abertos, ao passar pela lente do olho, eles são projetados lá no final da retina. Então, essa projeção no final da retina é o que proporciona a pessoa visualizar o objeto com perfeição. Para saber qual é a lente ideal para essa pessoa,
basta saber a distância focal do míope. Então, a distância do ponto remoto para essa pessoa míope é a mesma distância do foco da lente que ela tem que usar. Assim, o foco da lente é igual a menos o ponto remoto. Por que menos? Pois a lente é uma lente divergente. Observa que na placa nós temos aqui várias letras e a pessoa que está com miopia ela não consegue ler algumas dessas letras, pois a imagem está sendo formada ela acaba aparecendo antes da retina. Então, no caso da miopia, é necessário usar uma lente divergente e o foco dessa lente deve ser o mesmo foco do ponto remoto dessa pessoa. Dessa forma, a imagem ela vai acabar sendo projetada sobre a retina e, nesse ponto, a pessoa consegue identificar todas as letras com perfeição. O próximo problema é a hipermetropia. Hipermetropia também é um problema que nascemos com eles, tá? Praticamente todas as crianças, quando nascem com hipermetropia. E o que é isso? Hipermetropia é um achatamento do globo ocular de maneira vertical. E o que acontece? Quando os raios de luz do infinito eles passam pela lente, a imagem a ser formada ela é formada atrás da retina. E como eu informei, esse tipo de coisa, todos nós nascemos com ele. Porém, ao ir crescendo, o olho ele vai se formando, ele vai ganhando um formato mais esférico e vai ficando de forma que a imagem projetada acaba sendo projetada em cima da retina. Porém, existem casos de pessoas em que essa formação do olho durante o crescimento não ocorre e, no caso, ela fica com esse olho, com esse formato aí. Então, para esse problema aqui, as pessoas que têm hipermetropia, como você pode observar, os raios de luz eles passam pela retina. Então, objetos que têm infinito, eles não têm problema de enxergar. A pessoa que tem hipermetropia enxerga muito bem de longe. O problema está para objetos que estão próximos. Objetos que estão próximos dessa pessoa, ela acaba não enxergando. Sendo assim, para corrigir esse tipo de problema, é necessário usar uma lente convergente. No momento que colocar essa lente convergente, a ideia é fechar um pouco mais esses raios de luz e assim a imagem ser projetada lá no final da retina. E o foco dessa lente? Como encontrar? O foco dessa lente nós podemos encontrar através dessa expressão aqui, onde 1 sobre o foco é igual a 1 sobre 25. No caso, esse 25 aí é baseado no ponto próximo de uma pessoa que tem visão normal, menos 1 sobre o ponto próximo dessa pessoa que tem um problema de hipermetropia. Lembrando aí que essas distâncias elas estão dadas em centímetros, tá? No momento de fazer o cálculo, o ideal é que você coloque elas em metros. Então aqui temos a representação da hipermetropia. Como vemos aqui, a imagem está sendo formada atrás da retina. Para poder corrigir esse problema, é necessário que colocamos uma lente. Essa lente ela é convergente e o foco dessa lente, determinado através daquela expressão, deve fazer com que a imagem do objeto seja projetada exatamente em cima da retina. A partir desse ponto, a imagem que a pessoa vai acabar enxergando fica uma imagem bem mais nítida. Vamos para outros defeitos de visão. Nós temos aqui como defeito de visão a presbiopia. Então, a presbiopia ela é um problema que a maioria de nós vai apresentar um dia lá na frente, tá? A presbiopia ela é o endurecimento da lente. Com o passar do tempo, a lente de nosso olho ela vai endurecendo e com isso perdemos a capacidade de poder enxergar objetos nitidamente de longe e ou de perto. Esse problema é popularmente conhecido como vista cansada. Para poder resolver o problema da presbiopia, é a mesma forma do problema da hipermetropia. Usa-se lente convergente.
O próximo problema é o astigmatismo. Astigmatismo é um problema bastante comum, afeta muitas pessoas e geralmente nasce com esse problema. E o astigmatismo é um problema ocasionado pela deformação da córnea. A córnea ela tem uma curvatura um pouco irregular. E essa irregularidade da córnea faz com que, quando a luz acabe passando ali pela lente, ela tenha vários focos. Então, o astigmata ele tem um problema de formação de imagem na retina, pois um foco ele projeta a imagem antes, outro depois. Então, para corrigir esse problema, é necessário utilizar lentes cilíndricas. Observa que a pessoa que apresenta astigmatismo, a sua lente acaba apresentando vários focos de imagem, isso devido ao problema ocasionado pela córnea. Então, o astigmatismo é necessário utilizar uma lente cilíndrica. E essa lente cilíndrica, projetada pelo médico oftalmologista, ela deve conseguir colocar as duas imagens que o astigmata vê em um único ponto. E nesse ponto que ele colocar as imagens, a pessoa vai acabar conseguindo enxergar com perfeição todas as letras do quadro. O próximo problema é o estrabismo. Estrabismo também é outro problema que a pessoa acaba nascendo com ela. Então, esse estrabismo é um defeito que apresenta a incapacidade de dirigir para um mesmo ponto o eixo óptico dos olhos. A pessoa acaba tendo um olho que olha para um ponto, outro que olha para o outro lado. Esse estrabismo ele pode ser do tipo estrabismo convergente, ou estrabismo divergente, ou então estrabismo vertical. Esse tipo de problema ele tem solução. Existem vários níveis de estrabismo que podem ser resolvidos com uma simples terapia, e existem níveis mais avançados que resolvem-se através da cirurgia. Nós temos a catarata. A catarata é um problema ocasionado pela perca da transparência da lente do olho. Geralmente, esse problema ocorre em pessoas idosas. Para poder resolver esse problema, é necessário fazer uma cirurgia para fazer a limpeza da lente do olho ou fazer a substituição dela por uma lente sintética. E, por fim, nós temos o daltonismo. Como eu informei antes, a luz, ao atravessar a lente e incidir lá sobre a retina ela tem sensores, vários sensores de luz que estarão captando. Existem sensores chamados de bastonete. Esses bastonetes eles são responsáveis pela identificação da luz. E existem outros chamados de cones. Os cones eles são responsáveis pela identificação das cores. Existem três tipos de cones. Existem os cones responsáveis pela identificação da cor vermelha, o cone para identificar a cor azul e o cone para identificar a cor verde. Uma pessoa que apresenta daltonismo, geralmente ela não apresenta um desses três tipos de cone, ou para cone para luz verde, ou cone para a luz vermelha, ou cone para a luz azul. Na falta de um desses cones, a percepção para aquela cor ela não é realizada. Então a pessoa não acaba enxergando certa cor. Por exemplo, ao parar num sinal de trânsito, tem pessoas que apresentam daltonismo que não vão enxergar a cor vermelha, assim como tem casos de pessoas que não vão enxergar a cor verde. Existem vários testes para saber se a pessoa apresenta um daltonismo. Se você quiser saber se você tem daltonismo ou não, olhe as seguintes imagens que eu vou lhe apresentar. Aqui nós temos uma imagem que tem um número. Se você não conseguir enxergar o número dessa imagem, eu recomendo que você procure um médico oftalmologista. Enxergou o número? Muito bem. E esse? Aqui temos outro número. Se você não conseguir, a mesma recomendação. Enxergou o número? Muito bem. Pois então, vamos para o último teste. E agora?
Você está conseguindo visualizar todos os números que tem em cada círculo? Se você conseguir ver todos os números, parabéns, você não tem daltonismo. Mas se algum dos números você não estiver enxergando, então é melhor você procurar um especialista para saber qual a recomendação mais adequada para você. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero ter ajudado sobre esse assunto de óptica da visão e nos vemos na próxima aula. Até mais!